Rádio feita para quem adora. Um toque de adoração no ar. 24 horas de louvor e adoração. Jovem Gospel. Bem, chegou a hora da nossa reflexão da manhã dessa quarta-feira, dia 26 de janeiro de 2022. Vamos louvar a Deus, vamos ouvir a sua palavra e exaltar o seu nome. Um toque de adoração no ar. Jovem Gospel FM. Ontem nós tivemos uma oportunidade muito grande de ouvir falar, sobre o nosso amigo sempre presente, o Espírito Santo de Deus, que Jesus nos deu a oportunidade de ter como companheiro, como auxiliador, como o nosso consolador, está conosco. E isso faz a diferença na vida de qualquer pessoa. A partir do momento que a gente tem a confiança de que alguém está conosco, nos ajudando, nas lutas que enfrentamos diariamente, muita coisa muda, no nosso ser. E uma coisa muito importante que nós não devemos jamais deixar se perder, a nossa fé. A fé que nos mantém vivos, na certeza de que Deus existe, na certeza de que Deus tem preparado um lugar especial para todos nós, tem cuidado de nós diariamente. Nós não podemos perder esse bem tão precioso que é a nossa fé no Senhor. E a nossa leitura de hoje vai nos ajudar a entender um pouco, um episódio que aconteceu com o apóstolo Paulo, e a gente vai entender um pouquinho, quem sabe algo tem a ver com nós também nesse dia. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos de 1 a 6. Então não podemos aguentar mais sem ter notícias de vocês. Por isso Silas e eu resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviar a vocês o nosso irmão Timóteo. Ele tem trabalhado conosco no serviço de Deus, anunciando o Evangelho de Cristo. Nós o enviamos para animar e ajudar vocês na fé, a fim de que ninguém fique desanimado por causa das perseguições. Vocês mesmos sabem muito bem que elas fazem parte daquilo que Deus quer para nós. Pois quando estávamos com vocês, nós o avisamos que íamos ser perseguidos. E como vocês sabem, isso aconteceu mesmo. Por isso não pude aguentar mais sem ter notícia de vocês e enviei Timóteo para saber como vai a fé que vocês têm. É que eu tinha medo de que o diabo os tivesse tentado de tal modo que todo o nosso trabalho tivesse ficado inútil. Agora Timóteo já voltou daí de Tessalônica e nos trouxe boas notícias a respeito da fé que vocês têm em Deus e do amor que vocês têm uns pelos outros. Ele nos contou que vocês sempre lembram de nós com carinho e que têm tanta vontade de nos ver como nós temos de ver vocês. Tem uma reflexão que nós vamos fazer em cima desse texto que a Eliana acabou de ler, e o versículo de destaque, que diz Provérbios 24:10, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? No momento da dificuldade, no momento da provação ali, é o que nós devemos ser fortes, devemos estar firmes, inabaláveis. A leitura de hoje fala sobre um episódio que envolveu o apóstolo Paulo e a igreja da cidade de Tessalônica. Paulo chegou àquela cidade e foi pregar na sinagoga, o local do culto dos judeus, como era seu costume. Atos 17, versículo 1 a 10 fala sobre isso. Muitas pessoas aceitaram a palavra que pregava e se juntaram a ele. Mas um grupo de judeus alvoroçou a cidade, tentando prender Paulo e seus companheiros, gerando grande tumulto, obrigando-os a sair da cidade às pressas. Ele deixou os irmãos no meio do tumulto e por isso ficou muito preocupado nos dias seguintes. Quando estava em Atenas, tentou voltar para Tessalônica, mas não conseguiu. Enviou então seu colaborador Timóteo para ver como estavam as pessoas com que ele havia tido contato ali. Ao enviá-lo, sua preocupação era com a fé daqueles irmãos que haviam permanecido com a lembrança do tumulto e de Paulo indo para outra cidade. Dá uma certa impressão de quem, Liana, fez
aquele movimento e de repente, quando a coisa esquentou, o cara fugiu e deixou aqueles outros lá na mão, né? Ou seja, quem estava confortavelmente, né, na sua vida rotineira lá, tranquilo, de repente chegou alguém com uma ideia diferente, fez aquele movimento e depois vazou na braquiara, como diz o dito popular, né? Sumiu. E aí ficou aquele pessoal lá sozinho. Então Paulo ficou pensando, como deve estar aqueles meus irmãos? Ele sabia os motivos. O versículo 5 deixa muito claro que Timóteo é enviado para ser informar a respeito da fé daquelas pessoas. Por essa era a preocupação de Paulo. As pessoas precisavam ter fé, do contrário, o tentador poderia seduzi-las para um mau caminho e todo o trabalho de pregação de Paulo estaria perdido. Portanto, o meio de resistir às tentações é ter fé em Deus. O tumulto depois da pregação de Paulo poderia ter sido motivo de desistência da fé, mas pelo contrário, quando Timóteo voltou, ele relata que os tessalonicenses tinham boa fé e amor. Está lá no capítulo 3, versículo 6 de 1 Tessalonicenses. Podemos concluir que nada precisa abalar a nossa fé em Deus, nem problemas financeiros, nem conjugais, nem mesmo os tumultos ou escândalos, como foi no caso de Paulo em Tessalônica. Como está a sua fé hoje? Ela tem sido suficiente para resistir às tentações, às pressões, os problemas? Passamos por muitas dificuldades, mas com fé, no amor, no cuidado e no poder de Deus, todas serão enfrentadas e resolvidas. No nosso caso hoje, eu não sei como você está vivendo, quais são suas preocupações, né? Se você está se sentindo traído, de repente você confiou tanto em algo e de repente você foi traído. Talvez o seu cônjuge, né? Seu esposo, esposa, companheiro, companheira, talvez os seus filhos, filho, filha, não sei. Talvez o seu patrão, talvez o gestor da empresa que você trabalha, talvez o seu amigo que você tanto confiava, não sei, a gente não sabe, né? Quantos problemas, as pessoas têm muitos problemas, todos nós enfrentamos muitas dificuldades, assim como eu e a Eliana temos os problemas nossos, cada um individual, um do outro, temos, mas a diferença, pessoal, é quando nós não somos abalados, a nossa fé não é mexida, não é abalada devido a esses problemas. Nós devemos ser maduros na fé, no sentido de saber que as tentações, as preocupações, as tribulações, elas virão. Nós não estamos isentos disso aí. Muitas pregações são feitas hoje de que busque o Senhor, ande com o Senhor e você vai se livrar de todos os seus problemas. Você vai ter uma vida financeira tranquila, você vai estar livre de estar imune de qualquer dificuldade. É mentira. Heresia, pessoas que pregam coisas que Deus não está falando. É por isso que muitas vezes a fé é abalada de certas pessoas, né, de certos irmãos, porque muitas vezes estão depositando sua fé nas coisas erradas. Deposite sua fé no Senhor, olhe para Cristo, veja a trajetória do Filho de Deus aqui na terra, como ele veio, como ele enfrentou os seus problemas, como ele enfrentou as suas dificuldades, confiante de que o Pai estava com ele. E no momento de muita tristeza na vida dele foi quando estava crucificado com todos os pecados da humanidade sobre ele. Mesmo assim ele se firmou confiante no Senhor, em Deus, e ressuscitou no terceiro dia. O Filho de Deus reina hoje. E ele nos deixou o seu Consolador, como nós falamos ontem, o Espírito Santo que nos acompanha, que nos ajuda, que nos dá entendimento para nos livrar daquilo que pode abalar nossa fé. Então esse momento que nós temos de poder refletir na palavra de Deus, de conhecer mais sobre o Senhor, para nós não sermos, né, enganados por muitas heresias, muitas pessoas que tentam mentir para ganhar mais pessoas, né, mais movimento, mais envolvimento, mais aparência, ser exaltado aqui nesse mundo. Olhe para Jesus e veja a trajetória do Filho de Deus. E ele mesmo diz que teríamos aflições, é um versículo que tem sempre falado, né? Mas que tivéssemos bom ânimo, que nós suportaríamos, iríamos vencer. E é isso que nós devemos fazer, continuar. Mas o continuar nosso não é um continuar
simplesmente vivendo por viver. É um continuar firme nas promessas do Senhor, lendo a sua palavra, conhecendo a história do povo de Deus, vendo a história do apóstolo Paulo, lendo as suas cartas, vendo a trajetória dos apóstolos do Senhor, quantos sofrimentos passaram para poder chegar esse evangelho até nós hoje, quantas dificuldades passaram para levar o evangelho às pessoas que precisavam ouvir da salvação. E nós muitas vezes somos abalados por pequenos problemas no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano. A gente encontrou alguém que fechou a cara pra gente, já ficou indiferente, a gente já afasta dali, já não tem mais contato e muitas vezes já começa a ficar chateado, com raiva. Assim, nós temos uma vida que nós devemos nos aproximar mais de Deus para fortalecer a nossa fé. E a forma de fortalecer a nossa fé é lendo a palavra de Deus, é conhecendo. Porque a partir do momento, pessoal, que nós paramos de ler a palavra de Deus, nós começamos a esquecer das promessas do Senhor para nossas vidas. Quando vier qualquer dificuldade sobre você, você vai ser destruído, você vai ser abalado, porque você não tem bagagem, você não tem conhecimento. O que você tinha evaporou. Porque a partir do momento que eu deixo de buscar na fonte, a tendência é desaparecer o que eu tenho. É aquele velho ditado que diz, né, da onde tira e não bota, a tendência é acabar. Então, se você não está abastecendo sua vida espiritual com a palavra do Senhor, com o entendimento que vem do Senhor, a tendência é acabar o que você tem. Porque o mundo está aí, cheio de oportunidades, cheio de problemas, cheio de obstáculos para tentar tirar o teu alvo, tirar o teu foco. Mas tenha fé em Deus e viva seguro com Ele, sabendo que Ele está no comando e sempre estará, porque Deus é eterno, é justo e Ele tem cuidado de cada um de nós. Que Deus abençoe você nesse dia. Lembre-se do versículo de Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você está buscando Deus? Você está buscando a presença de Deus para a sua vida? Você acredita em Deus? São tantas coisas que nós devemos pensar e perguntar para nós mesmos. Porque se a gente não estiver buscando a presença de Deus para as nossas vidas, fazendo o que agrada a Ele, estamos caminhando para o inferno. Infelizmente, devemos buscar a presença de Deus diariamente, todos os dias. Começou o dia, começou essa quarta-feira, você tem a oportunidade de pedir, de orar: Senhor, eu estou aqui hoje. Faça de mim um instrumento teu para ser usado nesse mundo hoje, para que eu possa levar a mensagem, teu evangelho às pessoas que precisam ouvir. Mas não deixe, Senhor, que eu vacile na minha fé. Me fortaleça, me ajude a caminhar, a trilhar por o caminho que eu sei que não é fácil, mas eu tenho certeza que vencerei porque o Senhor está comigo. Abra o seu coração para o Senhor, fale para Deus das suas necessidades, das suas limitações. Deus está pronto para te ajudar, pois Ele está te ouvindo nesse momento. Faça diferença, não seja abalado pelas influências mundanas, mas que você possa vencer tudo que vier sobre você com a presença de Deus e com a fé. Lembre-se sempre das palavras de Jesus, que a fé, que deveríamos fortalecer a nossa fé. Quem tiver fé, é possível fazer isso, é possível fazer aquilo. Jesus foi bem claro, é necessário nós termos fé em Deus para conseguirmos agradar a Ele. Que Deus abençoe você nesse dia. Seja forte, não deixe a sua fé ser abalada pelas dificuldades, pelos problemas do dia a dia. Você pode estar enfrentando um problema hoje que talvez você nem conheça, mas uma coisa é certa: Deus sabe das suas limitações e conhece você e sabe o que é o melhor para você. E para que a gente possa viver em harmonia com Deus, viver em alegria, é necessário ter fé, confiar de que posso estar passando esse problema hoje, mas Deus vai me ajudar a superá-lo. Amanhã será um novo dia. Logo mais à tarde, né, será uma nova oportunidade que Deus vai me dar para ser feliz, porque ser feliz é uma escolha. Nós podemos ser felizes em meio aos problemas, às dificuldades que enfrentamos, desde que nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança no Deus Altíssimo. Que Deus abençoe você.